Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar pra vocês como que funciona a tal da análise de coloração pessoal. É o seguinte, durante a análise a gente analisa 4 características de cada pessoa: o contraste, a temperatura, a profundidade e a intensidade. Então vamos lá que eu vou passar com vocês por cada um deles. O contraste é a diferença entre os tons da pessoa, entre a cor da pele, a cor do olho, a cor da sobrancelha, a cor dos cílios, a cor do cabelo. E aí a gente vai saber se a diferença entre elas é uma diferença alta ou se é uma diferença baixa. No meu caso, por exemplo, tem a pele clara, o olho claro, o cabelo claro, então meu contraste é baixo. Pessoas que têm, por exemplo, a pele muito branquinha e o cabelo escuro são pessoas que têm um contraste alto. E aí, para fazer essa parte da análise, a gente usa os tecidos de contraste. Esse aqui é o contraste baixo, não tem muita diferença entre os tons. Esse aqui é o contraste médio, tem uma diferença média entre os tons. E esse aqui é um contraste alto, que tem uma diferença maior entre os tons. E aí a gente vai colocar esse tecido na pessoa e ver qual que funciona melhor, qual que é o nível de contraste dela, se é baixo, médio ou alto. O que que o contraste determina? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem contraste alto, você vai ficar melhor usando contraste alto nas suas roupas. Então, peças estampadas preto e branco com contraste bem alto. Se você tem um contraste baixo, você vai ficar melhor usando roupas que tenham baixo contraste. Então, looks mais monocromáticos, tom sobre tom, esse tipo de coisa. Aí seguimos para a próxima parte, que é a temperatura. Na temperatura, a gente vai descobrir se a pele da pessoa é quente, fria ou neutra. No princípio da análise de coloração pessoal, a gente só dividia as pessoas entre pele quente e pele fria. Mas com a diversidade, as pessoas precisaram incluir também o neutro como parte da análise de coloração pessoal. Então, vou mostrar os tecidos de cada uma dessas temperaturas para vocês. Esse é o tecido das cores frias. Esse é o tecido das cores quentes e, por fim, esse é o tecido das cores neutras. O que isso quer dizer? Geralmente as pessoas que têm a pele quente, ela tem uma pele com fundo mais amarelado. São aquelas pessoas que geralmente ficam mais douradas quando elas tomam sol. E as pessoas que têm a pele fria são pessoas que têm um fundo mais azulado, um fundo mais rosado. Que são aquelas pessoas que geralmente ficam mais avermelhadas quando elas tomam sol. E as pessoas neutras, gente, quer dizer que elas não são nem quente nem fria, elas estão aí nesse meio termo. Se a pessoa tiver a pele quente ou a pele fria, quer dizer que a temperatura é a característica mais importante para ela. Das 3 características restantes, que são temperatura, profundidade e intensidade, para definir a paleta, a gente tem que definir qual dessas 3 características é mais importante. A pessoa que tem a temperatura quente ou fria, quer dizer que a temperatura é mais importante. Então a gente já vai analisar direto as paletas quente ou fria para saber qual que harmoniza melhor com a pele da pessoa. Se a pessoa for neutra, a gente tem que descobrir as outras características também, que é a profundidade e a intensidade. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. A profundidade diz respeito à quantidade de pigmento preto ou pigmento branco que uma cor tem. Quanto mais pigmento branco, mais clara a cor é. Quanto mais pigmento preto, mais escura a cor é. Ou seja, quando a gente vai determinar a profundidade, a gente basicamente vai ver se a pessoa fica melhor usando cores escuras ou cores claras. É exatamente o que os tecidos mostram. Esse é o tecido das cores escuras e esse é o tecido das cores claras. Então a gente vai comparar os dois e ver qual que fica melhor, para descobrir qual que é a profundidade da pessoa. Em seguida, a gente vai analisar também a intensidade. O que é intensidade? É pra gente descobrir se a cor é brilhante ou se ela é opaca. A cor opaca é aquela que tem mais pigmento cinza. Então quando a cor vai ficando acinzentada, ela vai ficando mais opaca. A brilhante é aquela que é bem vibrante. Vou mostrar os tecidos para vocês. Esse é o tecido das cores opacas, repara que são cores mais acinzentadas. E esse é o tecido das cores vibrantes, repara que elas quase não têm pigmento cinza, são cores bem vibrantes mesmo. E aí, nesse caso, então, a gente vai determinar se a pessoa fica melhor com cores suaves, né, cores opacas, sem brilho, ou com cores brilhantes, cores vibrantes. Quando a gente determina essas duas características, a profundidade e a intensidade, a gente tem que descobrir qual das duas ainda é mais importante. Então, por exemplo, se a pessoa ficou melhor com cores claras e com cores brilhantes, a gente vai pegar o tecido das cores brilhantes e o tecido das cores claras e comparar entre eles para ver qual que fica melhor. Ou seja, qual característica é mais importante para a pessoa. É fundamental a gente descobrir qual que é a característica mais marcante para a pessoa, justamente porque é ela que vai determinar quais as paletas que a gente vai analisar, quais as possíveis paletas daquela pessoa. Então, como eu falei com vocês, se a pessoa for quente ou fria, a temperatura é a característica mais importante. Se a pessoa for neutra, pode ser que ela tenha como característica mais importante a intensidade e a profundidade. E aí a gente tem que analisar para descobrir qual das duas é mais importante.
Descobrindo qual é a característica mais importante, é só você pegar as paletas que são correspondentes àquela característica e descobrir, por fim, qual é a melhor de todas. É assim que funciona uma análise de coloração pessoal, espero que vocês tenham entendido. Mas basicamente, gente, o que acontece é que a gente harmoniza melhor com cores que já existem na gente. Por exemplo, geralmente as cores que estão na íris, né, no nosso olho, são cores muito interessantes da gente reproduzir no cabelo. Geralmente harmoniza muito bem. E aí eu vou dar o exemplo do meu caso pra vocês. Eu sou uma pessoa que tem tudo claro, né, como eu mostrei pra vocês. A pele clara, olho claro, cabelo claro. E eu cismava que eu ficava melhor com cor escura, que cor escura me valorizava mais. E não é verdade, não faz sentido. Porque como eu sou uma pessoa que tem várias cores claras, faz muito mais sentido eu ficar melhor com cores claras. E a minha paleta é, de fato, Primavera Clara. E uma coisa que eu queria ressaltar com vocês também é que não necessariamente a gente precisa parar de usar uma cor só porque ela não tá na nossa paleta. Não tem disso. O nosso estilo vem em primeiro lugar. Então, se a gente gosta muito de uma cor, assim como eu gosto de preto, eu não vou parar de usar preto porque não tá na minha paleta. Mas eu vou usar estratégias de compensação justamente pra conseguir continuar me valorizando. Quais são algumas estratégias de compensação? Por exemplo, o meu cabelo tá dentro da minha paleta, a maquiagem que eu uso está dentro da minha paleta. Então isso dá uma suavizada na cor que tá fora da sua paleta. Em breve eu venho falar de outras ferramentas de compensação também. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí como que funciona o processo da análise de coloração pessoal. Um beijo e até a próxima!